Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto de leitura 6 livros para 2025. Se você ainda não conhece o projeto, eu deixarei os vídeos de apresentação tanto deste projeto aqui neste canal, quanto também do meu canal em inglês. E neste projeto eu basicamente leio um livro a cada 2 meses e converso aqui com vocês. Então é intercalado. Neste canal eu falo em um mês e aí no outro canal em inglês eu falo no outro mês a respeito de outro livro e a gente conversa em inglês lá. Em junho a gente conversou aqui neste canal sobre O Incrível Som e a Fúria, que eu li e já pensei que seria o melhor livro do ano, sem dúvidas, mas aí, gente, eu li o livro de julho e agosto. Pois é, que foi o David Copperfield. Spoilers. Não sei qual dos dois eu gostei mais, quer dizer, isso nem spoiler né? Mas spoiler que talvez o Sonho e a Fúria não será o meu preferido. Gente, eu não consigo me controlar, eu até tento segurar a onda e não falar pra vocês, assim, né, com muita antecedência, quais serão os livros que entrarão lá no vídeo de melhores leituras do ano, mas às vezes eu não consigo fingir, eu não consigo me controlar, enfim. Este livro aqui, David Copperfield, não tem como, gente. Eu não conseguiria nem fingir costume aqui com essa leitura, porque foi arrebatadora para mim. Do começo ao fim, gente. Ó, do Charles Dickens a gente já leu o incrível também Grandes Esperanças. Temos vídeo aqui no canal. Eu acredito que ele, inclusive, tenha sido do projeto do ano passado. E foi um livro muito bom, eu amei. Ele realmente também ficou em uma das minhas leituras favoritas do ano. E eu pensei assim, nossa, amo Charles Dickens. Já com aquele, né? Imaginaria que viria um muito melhor. E não desmerecendo o outro, mas enfatizando o quão incrível este livro aqui é. Ele é incrível, gente, porque ele é simplesmente completo. Ele é um clássico completo, do início ao fim. Eu não tenho nem críticas. Eu acho que eu tenho, na verdade, uma crítica a fazer esse livro. A gente conversa mais pro final, mas ou pro meio, enfim. Mas assim, nem crítica porque nem me perturbou tanto. Então, eu acho que esse livro aqui, em muitos sentidos, para mim, pelo menos, é um livro perfeito, né? Redondinho. E que. Ai, gente. Enfim, vamos lá conversar, né? Sobre a história. O Charles Dickens, a gente já conversou um pouco sobre ele lá no meu outro vídeo de Grandes Esperanças. Então, se você quiser dar uma olhadinha naquele vídeo, dá uma pausa, vai lá, depois volta aqui. Mas este vídeo aqui eu quero realmente focar nessa história, que é muito longa, né, gente? Eu li nessa edição aqui da Penguin, em inglês mesmo, que é a Penguin Classics. Eu gostei muito da capa. Eu até acho que eu mostrei pra vocês onde que eu comprei. Acho que teve vlog aqui no canal, um desses vlogs. Se eu encontrar, eu deixarei aqui na descrição lá embaixo. Quer dizer, aqui nos cards lá embaixo na descrição pra vocês. Mas, gente, ó, como vocês sabem, eu falo sim, dou spoilers aqui, a gente conversa até o final do livro, mas eu sempre dou um jeito de avisar pra vocês antes, tá? Então, lá pro meio, provavelmente, do vídeo, a gente começará aí a dar uns spoilers. Mas assim também, gente, não tem nem como não falar sobre essa história, enfim, comentar aqui com vocês tudo que eu penso sobre ela sem dar esses spoilers, mas até o meio eu tentarei dar só aquele enredo, né, pra vocês. Bom, gente, vamos começar aqui antes da gente falar do enredo, só da época de publicação. Então, esse livro aqui, ele foi publicado na era vitoriana e, como vocês sabem, eu já falei naquele outro vídeo, o Charles Dickens já havia publicado muita coisa. Ele, na verdade, produziu muito. Então, olha só, A Christmas Carol foi publicado em 1843 e aí o David Copperfield foi publicado entre 1849 e 1850, porque como a gente sabe também, como Dostoiévski, né, eles eram publicados em capítulos, em fascículos. Então é isso, temos aí a data de publicação, o período em que ele foi escrito, vamos para o enredo em si. Gente, aqui a gente acompanha, claro, o David Copperfield, mas antes de falar dele, vamos falar sobre a sua mãe.
ou então o ambiente, a situação no qual ele veio ao mundo. O livro começa com a Clara Copperfield, que é a mãe dele, tendo grávida, né, e para ter neném. O pai do David, o marido da Clara, já começa o livro falecido, então ela já começa sofrendo essa perda e ela tá acompanhada aqui da Peggotty, que é a sua ama, a sua funcionária, né, que trabalha com ela na casa. Enfim, a gente começa o livro dessa forma e enquanto ela tá tendo a criança, ou enquanto ela tá lá em cima, passando, né, pelo processo aí de parto, uma tia do falecido marido dela chega lá na casa e fica conversando com a Peggotty. E ela dá a entender que ela quer adotar, basicamente adotar, né? Cuidar daquela criança. Só que ela é um pouquinho biruta. Pelo menos no começo aqui do livro você já tem uma impressão dela, de que ela não bate lá muito bem, ela é meio grossa, também meio rude em alguns momentos, e ela coloca na cabeça que a criança que vai nascer da Clara é uma menina. Ela até dá um nome para a criança, que é Betsy Trotwood. Trotwood é o sobrenome dela. Só que quando o médico vem e fala fica lá feliz, né? Ai, a gente nasceu, tá com saúde, tá tudo bem com a criança. Ela fica perguntando cadê a criança, cadê a bebê? E ele fala que, mas não é bebê, é um bebê, né? É um menino. E aí ela fica, o quê? É um menino! Gente, ela simplesmente vai embora, fala que não quer nunca mais falar com a família, falar com a Clara ou com ninguém, nem ver a criança e simplesmente vai embora. Então você já tem essa visão aí da tia do David como uma pessoa difícil, pelo menos, né? O mínimo que você pensa que ela é uma pessoa difícil. Bom, a Clara, ela é uma pessoa também muito frágil, uma personagem mais frágil. Ela tem alguns, não vou falar falhas de caráter, mas ela é muito sensível, ela é muito solitária, ela sente muita falta do marido dela que faleceu, que cuidava muito bem dela. Ela é meio como uma menina ainda. E ela é muito apegada a Peggotty e também ao filhinho dela. Então ele cresce, né, o David cresce muito amado pela mãe. Então é um relacionamento que, apesar de ser muito bonito, porque tem um amor aí genuíno, verdadeiro, claro, entre mãe e filho, ele é um pouquinho frágil também. E você sofre muito aqui no começo porque o amor deles é tão intenso um pelo outro, eles são tão amigos que quando algumas coisas aí começam a desandar ou enfim começam a acontecer, você fica pensando como é possível que isso está acontecendo, né? Eles são tão próximos e se amam tanto, como é possível tudo isso está acontecendo. Bom, só que aí ela casa de novo e ela casa com uma criatura, gente, assim, horrorosa, para não falar demoníaca, porque, gente, naquela época a gente não tinha nem o termo gaslighter, né? Mas esse cara é um gaslighter. Parece que ele que inventou gaslighting 101. Foi ele que inventou esse cara. Eu acho que todos os gaslighters do mundo devem ter lido David Copperfield decidido ser exatamente igual ao Mr. Murdstone, porque esse cara aqui é realmente a pior personagem do livro. Quer dizer, não sei, talvez lá mais pra frente a gente tenha um outro vilão horroroso, mas eu acho que eu tive mais dificuldade de engolir esse cara aqui, o Mr. Murdstone, porque, gente, ele não só era horrível com a Clara, né? No começo ele inicia o relacionamento, né, muito charmoso, enfim, ganha o coração dela, que já é frágil, sensível, quer ser amada, né, tá sofrendo, porque, enfim, ainda sofre pela perda do marido e tem essa criança pequena, ela quer casar de novo. Então ele se aproveita disso para destruir essa mulher completamente, gente. Ele ele consegue destruir não a alma dela, mas toda a vida dela. Ele apaga a mãe do David completamente. Ele, primeiro que controla, né, depois que casa, claro, né,
Ele controla ela em tudo, basicamente. Ela basicamente não pode falar. E aí tem essa relação também com o David. Porque quando ele começa a se engraçar para a Clara, esse Mr. Murdstone, o David, ele é uma criança muito sensitiva também. Ele percebe o que está acontecendo, ele já não gosta muito desse cara, já sente uma coisa, assim, uma energia meio ruim vindo dele. Só que aí a Pegori leva o David pra poder conhecer da onde ela é, Yarmouth, que é um lugar assim perto da praia, tem uma parte muito legal aqui onde ele conhece toda a família dela que mora dentro de um barco assim de cabeça para baixo. Tem várias imagens aqui nessa edição aqui que eu tenho. Eu espero que alguma edição em português também tenha ilustrações, ou até talvez mesmo essas ilustrações, né? Mas cada ilustração linda aqui, gente. Aqui achei a ilustração dentro da casa, que parece que é um barco, na verdade, não é que parece um barco, que é um barco de cabeça para baixo. Enfim, ele tem momentos muito legais lá, ele se aproxima da família da Pegori, ele ama muito, né? Foi basicamente também criado por ela, então a ama muito. Ele conhece o Mr. Pegori, que é o irmão da Pegori, conhece os filhos adotivos dele, o Ham e a Emily, ele meio que se apaixona pela Emily, é muito bonitinha essa parte aqui, mas aí quando ele volta, né, a Pegori o levou para Yarmouth, porque sabia que talvez, né, ele não aceitaria, ela mesma também não tá aceitando bem, porque ela não gosta desse cara, claro, não, acho que ninguém normal que convivesse junto com aquele cara e a irmã dele, aceitariam, enfim, o aceitariam aquele relacionamento. Então, acho que como uma forma de protegê-lo, de proteger a si também, a Pegori leva o David para essas férias. Só que quando eles voltam, infelizmente não tem como fugir da realidade. Então essa pra mim é a parte mais triste do livro, que eu chorei. Eu chorei em vários momentos, gente, do começo ao fim. Mas essa parte em que ele volta para casa e percebe o quanto que a mãe tá mudada, e aí, como eu tava falando antes, né, esse cara é horrível com ela, porque não só acaba com o espírito dela e tira toda a vida da Clara, como também ele maltrata o David de todas as formas possíveis. Então ele não permite que a Clara defenda o David, ele não permite que a Clara basicamente fale nada e faça nada dentro da casa. Ele leva a irmã dele para morar com eles e a irmã acaba tomando conta, assim, controle da casa inteira. Ela tem até acesso às chaves que a própria Clara, que é a dona da casa, não tem acesso. Inclusive eles vão morar na casa dela, né? Não é nem na casa dele. Ele e a irmã vão morar na casa dela, que era do falecido marido dela. Enfim, ela basicamente não tem uma vida mais. Ela nem fala direito. Eles falam que ela é muito sensível, falam também que ela não é muito inteligente, fala que ela tem uma natureza ruim, que ela precisa trabalhar nela, né? Qualquer coisinha que ela fala, eles falam assim: nossa, você precisa trabalhar em si mesmo para ser uma pessoa melhor. Gente, gaslighting 101, manipulação total, horrível. Me fez mal de ler essa parte, não só pelo que ele faz com o David, mas também pelo que ele faz com essa mulher, porque acho que muita gente já passou por isso, né? Vamos deixar por aí, mas me afetou muitíssimo essa parte do livro, então eu fiquei muito chateada, e ainda por cima o que ele fazia com o David, gente. Também, se o David tivesse continuado com ele, ele também teria, não sei se morrido cedo, mas o seu espírito também teria sido destruído e a sua vida tirada dele, basicamente, porque esse é o nível de maldade dessas duas pessoas. Mas eles inventam um monte de coisa dizendo que o David era uma criança difícil, sendo que ele é a criança mais amável, muito educado. Assim, é muito fofo ler as coisas que ele fala. Como ele é educado, como ele ama a mãe, como ele é uma boa criança. Uma criança, gente. Mesmo que não fosse tudo isso, né? A gente é uma criança. E esse maltrato com ele, pra mim, foi muito difícil de ler, porque como vocês sabem, né, a gente tá aí, somos abertos à vida, então estamos aí tentando, mas quando você tá se preparando para ser mãe, ou você está grávida e você lê esse livro, eu não sei se tem como fugir de toda essa comoção, de toda essa tristeza que vem, né, com a leitura, até mesmo se você não
é mãe, não tá grávida, nem nada disso, já é... Você tem um pouco de sensibilidade, né, com crianças. A gente até falou sobre isso lá naquele vídeo passado. Foi vídeo passado sobre Dostoiévski, Mujik Marei. E também no outro, né, sobre o menino na festa de Natal de Cristo. Cara, é difícil demais, às vezes, ler criança sendo maltratada. Bom, lá pras tantas, ele maltrata tanto, fica fazendo uma tortura tão grande, emocional e psicológica no David, que acaba extrapolando, né? E aí existe um momento aqui de violência muito forte, muito, muito forte, do padrasto do David batendo nele. E isso aí, gente, pra mim foi difícil demais. Mas aí depois disso, gente, é uma coisa também mais difícil do que a outra. Depois de dias, né, se recuperando aí, porque foi tão forte que ele precisou de dias para se recuperar. Gente, ele tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. E a mãe via tudo aquilo, claro que ela também era uma vítima, né? Ela também estava sendo torturada ali por esse cara, mas ela viu o filho passar por tudo isso. E, enfim, gente, eu tenho... não vou falar que eu entendo a Clara, mas ao mesmo tempo eu não consigo entender aquela. Eu entendo, mas não consigo entender como uma mãe pode ver uma criança passar por isso, sabe? Por essa tortura física, psicológica, emocional, tudo. Não consigo entender. Então eu tenho sim as minhas mágoas com a Clara, ainda parte de mim não consigo perdoá-la. Mas é uma tristeza muito grande, porque eles se amavam tanto, eles tinham um relacionamento tão bonito, os dois juntos, eram companheiros, né? Ele e a mãe. Então a tristeza dele de não ver a mãe e outra coisa também, esse cara, o Mr. Murdstone, o padrasto, ele é tão manipulador que ele faz, o motivo pelo qual ele bateu muito no, bom, não sei, né? Pode ser que ele tivesse batido no David da mesma forma mesmo que isso não tivesse acontecido, mas o motivo pelo qual ele foi tão assim violento foi porque ele estava segurando o David, porque tudo isso aconteceu porque o David não conseguiu falar a lição dele que ele não tinha decorado, mas ele não decorou a lição porque ele tinha muito, muito medo desse cara, ele não se sentia confortável com ele, não era porque ele era um mau menino, como esse cara, né, o fez parecer, mas ele estava segurando o David acaba mordendo a mão dele. Então, o tempo todo depois daquele momento de violência, ele fica o tempo inteiro no quarto, se sentindo culpado e pensando que foi culpa dele. Que foi culpa dele, que ele, né, levou aquela surra horrível e também que foi culpa dele, que provavelmente a mãe dele tá sofrendo lá do outro lado porque ele mordeu o padrasto. Então, uma coisa terrível, terrível, gente. A primeira coisa que ele faz quando ele vê a mãe, porque depois desse episódio, eles levam o David para uma escola. E aí, depois desse episódio, ele vai até a mãe e pede desculpa, muita desculpa, assim, por tudo, né? Desculpa, mãe, por eu ser um mau menino, desculpa, mãe, por eu ter mordido o Mr. Murdstone. É um momento muito triste. E aí, ele é levado para essa escola. Nessa escola, é uma escola muito horrível também, ele tem... só tem um professor que eu gosto, né? Que é um professor que trata bem as crianças, mas todos os outros, assim, o dono da escola, todo mundo é muito horrível com as crianças. E aí ele conhece 2 amigos nessa escola que serão importantes para a história, muito importantes, que é o Steerforth e o Traddles. E ele fica amigo dessas 2 crianças, quer dizer, o Steerforth nem criança ele é mais velho. Então ele não tem a mesma idade do David, ele é um pouquinho mais velho. Não lembro agora a diferença, ele tem 14 anos e o David tem 8, 9. Mas enfim, eles viram amigos, ele meio que protege o David, mas eu acho que ele também... Enfim, mesmo naquela época, eu acho que ele também usava um pouquinho do David, né? Bom, veremos mais pra frente. Só que ele, apesar dele ter criado essas 2 amizades, ele também sofreu muito nessa escola, porque ele foi muito maltratado também. Inclusive, quando ele chega na escola no começo, é muito triste, porque ele tem uma plaquinha que colocam nele, falando assim, eu mordo. Ai, gente, vontade de chorar só de pensar no tanto que essa criança sofreu.
nesse livro. Mas, bom, lá pras tantas, sofrimento aumenta ainda mais. Gente, eu não vou dar detalhes da história inteira, senão o vídeo vai ficar muito longo. É um livro de 900 páginas. Mas, lá pras tantas, ele recebe uma notícia horrível, que é a notícia de que a mãe dele faleceu. E ela faleceu não de doença, nem nada. Ela faleceu, simplesmente definhou. E a gente sabe, né, o que foi isso. Foi esse ambiente totalmente tóxico que ela vivia. Ele simplesmente, tanto ele quanto a irmã dele, que também era horrível, tiraram a vida da mãe do David. E aí ela falece, ele volta pra casa, sai da escola, volta pra casa, fica, nossa, numa situação horrível também, sofrendo demais. Até que lá pras tantas, o padrasto dele decide uma coisa horrível, terrível, gente. Decide mandar a criança para longe, quer dizer, demite a Peggy, né? Primeiro de tudo, ele demite a Peggy. Só tava esperando, na verdade foi antes até, eu tava esperando a mulher falecer para demitir a Peggy. Mas aí, depois que ela falece e tudo mais, enfim, o menino volta da escola, ele o manda para Londres. Para fazer o quê, gente? Para trabalhar numa fábrica em Londres com 8 anos de idade. É importante falar também, eu esqueci de falar isso no começo do vídeo, mas é importante falar que o Charles Dickens escreveu esse livro e usou muito de sua própria vida. Então é um romance muito autobiográfico. Então tem muita coisa aqui que aconteceu que foi similar com o que aconteceu com ele. Ele... Não lembro agora o que aconteceu com a mãe dele. Eu acho que a mãe dele faleceu do Charles Dickens. Mas o pai dele era vivo. Inclusive o pai dele é baseado... Quer dizer, uma personagem aqui desse livro é baseada no pai dele. Talvez até 3 personagens, mas uma principalmente. Mas o pai é preso e aí ele tem que trabalhar numa fábrica também. Não sei se é uma fábrica agora, mas ele tem que trabalhar em trabalho manual com 12 anos de idade em Londres. Aqui no caso do David, ele é ainda mais novinho. Então ele vai para Londres e acaba ficando na casa de uma família. E é esse cara que é baseado no pai do Charles Dickens, que é o Mr. Micawber. Gente, o Mr. Micawber é muito engraçado, uma figura aqui. Gente, ele é muito... Sabe, não vou chamar de picareta, mas ele se mete em cada confusão, porque ele deve dinheiro a pessoas, né? Se mete em coisa ilegal, mas assim, no fundo tem um bom coração, sabe? É uma boa pessoa, mas se mete em rascada. Enfim, essa é a vida dele. Tanto que o David, ele, enquanto tá lá com eles, às vezes ele tem quase nada de dinheiro. Inclusive é muito triste ver ele indo trabalhar. Ele trabalha de segunda a sábado. E aí come lá um pouquinho que o salário dele o permite, né, comer. Ai, gente, é muito triste. Mas aí ele acaba querendo até emprestar dinheiro para essa família, porque essa família tá numa situação terrível, né? O Mr. Micawber e a Mrs. Micawber, eles têm, acho que 4 filhos no total. 2 crianças e 2 gêmeos de colo. E eles estão passando por cada uma. Tanto é que esse Mr. Micawber é preso em dado momento. E o David fica lá ajudando a família, gente, com 9 anos de idade, criança. Tadinho. Horrível. Tadinho, gente. Ele teve que crescer muito, muito rápido. Mas ele tá lá ajudando o Mr. Micawber. Mrs. Micawber cria essa conexão, né, esse laço que vai perdurar durante o livro inteiro, ou a vida deles inteira. É muito triste, mas ao mesmo tempo é muito bonito. E eles passam por muitas coisas. Lá para Santos eles têm que ir embora, ou eles vão para um outro lugar, saem da casa onde eles estão, depois da prisão do Mr. Micawber. E aí o David não aguenta mais a vida que ele tá levando, de trabalhar na fábrica com 9 anos de idade. E com razão, né? E daí ele foge, gente. O bichinho foge de Londres até a casa daquela tia do começo do livro, porque ele havia perguntado para Peggy onde essa tia morava, porque ele sabia que era uma relação que ele tinha, que era fora lá aquelas 2 criaturas, né? Enfim, seu padrasto e a irmã.
E aí ele já havia perguntado pra Glory antes, então ele sabe mais ou menos onde ela mora. Então ele vai lá, criancinha, chega na casa da... Pergunta pra um monte de gente no caminho, porque ele não sabe chegar na casa, não sabe nem direito, né, onde ele tá. Só que ele acaba chegando lá e é recebido pela tia. E a gente, nesse momento, fica muito nervoso, né? Fica nervoso assim, caraca, será que a tia vai aceitá-lo? Porque ela disse que só queria uma menina. Será que vai ficar tudo bem? Porque nessa hora, gente, você não consegue ficar bem. Você não consegue largar o livro, porque você tem que saber se ele vai ficar bem, né? Então, assim, se você já acha que isso aqui é spoiler e já ficou com vontade de ler o livro, vai lá ler e depois volta. Porque eu já vou dar um mini spoiler aqui. Mas ele vai pra casa da tia e conta tudo o que aconteceu. Tudo. Ela o recebe no final das contas, assim, muito estranha. Ela tem um caráter bem, né? Ela tem uma personalidade bem forte. E ela o recebe e escuta o que ele tem a dizer. E aí você não sabe se ela vai o receber ou não, mas fica lá na esperança. Lá pras tantas, gente, ela recebe uma visita de duas pessoas que a gente não sabe, né, quem são, até que o David reconhece que é o padrasto dele e a irmã. E aí, gente, nessa hora eu fiquei muito nervosa, assim, caraca, será que a tia dele vai mandar ele de volta, né, vai o mandar de volta para o padrasto? Dá um medo, assim, dá uma aflição, mas isso não acontece, graças a Deus. E ela não só fica com o David, né, pega a guarda dele, como ela também diz umas verdades para esses dois gaslighters, manipuladores. Aí tem aqui essa imagem bem bonita da tia, o David pequenininho aqui. Muito pequeno, gente. Como é que uma criança tão pequena passa por tudo isso? Mas aqui escondido atrás dela, ele não conseguia nem olhar para esse cara aqui horrível. So, esse é o Mr. Murdstone, a Mrs. Murdstone. Esse aqui é o Mr. Dick, que é um personagem também muito interessante no livro, que mora aqui com a tia dele. E ele é muito bonzinho, uma pessoa muito bonzinha, muito boazinha, muito inteligente, mas ao mesmo tempo muita gente acha que ele tem um retardo, né? Que ele é especial, porque... Enfim, ele é especial mesmo, tem o livro pra entender. Mas ele é uma pessoa muito boa, uma alma muito boa, e ele é muito inteligente também. Mas, enfim... Ele é bem engraçadinho aqui, olha a cara dele. Bom, gente, no final das contas dá tudo certo. A tia fica com o David. E aí é nessa hora que você consegue respirar tranquilamente. Porque a tia o leva para a escola. Ele passa um tempo lá com ela, cria um laço muito bonito. Essa relação da tia com o David é linda, 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 linda. Ele é tão respeitoso, ele é tão amoroso, né? Prestativo, ótimo com a tia. A tia é muito engraçada. Tem lá suas maluquices, mas ela é muito engraçada. Só que aí, gente, a tia resolve mandá-lo para a escola. E é uma escola que, na verdade, é próxima de uma casa onde ele vai ficar hospedado. Então, no começo, a tia o leva para essa casa, que é a casa do consultor financeiro dela. O nome dele é Mr. Wakefield. E ele mora com uma filhinha, a Agnes, que é de longe uma das minhas personagens favoritas aqui deste livro. Ela é sensacional. E aí ela o leva lá e pergunta, tem alguma escola que tá aceitando criança? Aí ele fala, não, infelizmente nesse momento, né, do ano não tem nenhuma escola, mas um internato, né, nenhum internato, mas tem uma escola aqui perto que pode aceitá-lo e ele pode ficar aqui em casa e morar aqui comigo, porque era longe de onde ela morava. E aí ela fala, tudo bem, ótimo. E aí o David começa uma fase muito bonita da vida dele, estudando nessa escola do Dr. Strong e morando com o Mr. Wakefield e a Agnes. E, gente, é lindo. Ele cresce lá, estuda, se forma um homem mesmo. E cada coisa acontece aqui interessante. Ele se apaixona por uma menina. Enfim, cresce, né? E é muito bacana de ler aqui no livro esse desenvolvimento da personagem. Só que aí, gente, ele é um livro muito longo. Então, ele sai da escola, se forma na escola. E a tia começa a pensar assim, que o
David vai fazer da vida. Então ela resolve mandá-lo para Yarmouth. Então ele vai para lá, ficar um tempo com a família, eu acho, né? Ficar um tempo com a Pegori, eu acho que é isso que ele faz nesse momento. Agora não tô lembrada, a linha do tempo tá me deixando um pouco confusa, porque é um livro muito longo. Mas ele passa um tempo, acho que ele viaja. É isso mesmo. Ele vai ver a Pegori, ele passeia por outros lugares também na Inglaterra, e aí pensa no que ele quer fazer na vida dele. Então, quando ele encontra a tia, de novo, volta, né, encontra a tia, ela sugere que ele se torne um proctor, que é uma pessoa meio que não é um advogado, mas ele trabalha, enfim, nessas resoluções de conflito, enfim, tem a ver com lei. Eu não entendi muito bem, pra ser sincera, que trabalho é esse que ele estava fazendo, que ele começou a fazer, mas ele resolveu que seria um proctor, sim. E aí ele vai para uma escola lá e ela consegue, não uma escola ali, não é uma escola, é realmente um lugar onde várias pessoas trabalham com isso, né? O seu chefe, que é o Mr. Spenlow, é um proctor já, então ele meio que vai ser treinado nessa profissão. E aí a tia do Copperfield consegue um apartamentinho lá para ele, em Londres mesmo. E esse período do livro também é muito legal, onde ele tá lá nesse apartamento, enfim, recebendo pessoas, acaba recebendo o amigo dele da escola, o Steerforth, que é uma pessoa muito peculiar. Eu não gostava dele, na verdade, eu não gostei do Steerforth desde o começo do livro, quando ele, lá na escola ainda, ele maltratou o único professor que era um professor que tipo, era legal, era bom com as crianças, e ele, enfim, tratava ele muito mal, meio que humilhava esse professor, e eu não gostei dele desde lá. Mas enfim, o David gostava muito dele. Então ele recebe esse amigo, enfim, esse amigo, gente, embebé do David no dado momento lá, e ele se encontra com a Agnes no teatro. A Agnes fica assim, ai gente, aí no dia seguinte ela fala, cuidado com esse seu amigo, ele não é muito boa coisa, ele é bad news. E aí o David fica assim, não, você não o conhece. Aí ela, tá bom, só toma cuidado, tá? Realmente se cuida aí, se proteja contra esse cara. E o David nem dá bola, porque ele gosta muito do Steerforth, James Steerforth, e continua sua amizade com ele. Tanto que o leva para conhecer a sua família, a família da Pegori, né? Lá em Yarmouth. Então ele o leva para conhecer todos, mas chegando lá ele também descobre que a Emily, né, o amorzinho da infância dele, namoradinho da infância, tá noiva do primo dela. Quer dizer que eu não sei se eles são primos, mas eles são criados como irmãos adotivos, né? Enfim, eles têm muito disso nesse livro. Mas eles estão noivos. Ele apresenta o Steerforth a eles, mas enfim, até aí tudo bem. E aí, lá pras tantas, o marido da Pegori, eu esqueci de falar isso, é uma parte muito legal também, que o David ajuda a Pegori a casar, quer dizer, ajuda o rapaz que gosta da Pegori a casar com ela, muito bonitinho. Mas enfim, esse homem acaba falecendo, e aí tá todo mundo lá de volta para lidar, né, com a morte do marido dela, e aí ele volta para Yarmouth sem o Steerforth, ele volta sozinho. Enquanto ele tá lá visitando a família, eles recebem uma carta da Emily que fugiu. E fugiu com quem? Com o Steerforth. Então esse cara, esse mau caráter, seduziu a Emily, que é uma menina muito inocente também, muito pura, muito boazinha. E ele seduz a Emily e a leva para fora do país, gente. E ela deixa uma carta, assim, pedindo desculpa pro noivo dela, o Ham, e pro Pegori, que é o tio dela, que ela ama muito, né? Pedindo desculpa. Mas, gente, é tão terrível isso que acontece, tão terrível. E como as pessoas também culpam a Emily, né? Claro que ela será culpada, ela é a mulher, enfim. Ela foi culpada pela mãe do Steerforth, né? Uma outra personagem que é muito importante também, que é a Rosa.
Ela era apaixonada pelo Steerforth durante a vida dela toda, praticamente. É um personagem muito interessante também, vale a pena, depois que ler o livro, ler um pouquinho mais, né, a respeito dessa personagem e do que ela representa. Mas a forma como a Emily é tratada por ela e pela mãe do Steerforth, principalmente por ela, pela Rosa, é terrível. O David fica aí nesse meio, tentando passar notícia de uma pessoa para outra. O Mr. Peggotty resolve ir pro mundo procurando a Emily, porque não tem como deixá-la, né? Então ele vai procurá-la para trazê-la de volta para casa. Ela também já tá arruinada, mas a família sempre a amará, então ele quer fazer de tudo para poder conseguir pegá-la de volta, porque não quer. Ele até vai pra casa da mãe do Steerforth perguntando se ele tem intenção de casar com a Emily e se ela vai permitir esse casamento. E a mãe dele fala: de jeito nenhum que eu vou permitir esse casamento com essa. Chama ela de um monte de nome, enfim, horrível. Tenebrosa essa parte do livro. E aí, por um bom tempo aqui do livro, a Emily fica desaparecida aí com o Steerforth. Bom, enquanto isso está acontecendo, o David se apaixona por uma menina chamada Dora Stanlow, que é a filha do chefe dele lá na Commons House. Commons Doctor? Enfim, esqueci agora o nome. Gente, a Dora é muito, muito parecida com a mãe dele. Não fisicamente, eu acho, nem não sei se fisicamente ela é, mas de personalidade. Ela é bem sensível, a mesma forma que ela fala com o David, assim, não é manipuladora, mas uma forma meio que qualquer coisinha que ele fala a respeito dela, fala: ai, você não me ama mais, você me maltrata, esse tipo de coisa. A mãe dele fazia com a Peggotty, então qualquer coisa que a Peggotty falava, a mãe dele fazia isso com ela, falava: ai, você não me ama, você me maltrata. Incrível, a Dora é muito parecida com a Clara, a mãe dele. A gente já vê aí, né, enfim, por que ele se sente atraído pela Dora. Só que eles têm um noivado meio que escondido, eles não contam pro pai dela, e aí o pai dela, gente, acho que eu já tô dando muito spoiler, mas vale a pena vocês vendo aí o vídeo, enfim, se você não leu o livro ainda não vale a pena continuar, volta aqui depois. Mas o pai dela, não contam pro pai dela, o pai dela acaba descobrindo e descobre por quê. Quem que é a ama da Dora? A Miss Murdstone, aquela lá do começo do livro, irmã do padrasto do David, aquela mulher horrorosa, gente. Então ela quer fazer de tudo pra acabar com a vida do David. Acaba descobrindo que eles estão aí, né, apaixonados e meio que noivos, e conta tudo pro pai da Dora. O pai da Dora gosta muito do David, mas fala: de jeito nenhum, não aceita esse noivado. A tia do David também, a Miss Trotwood, Betsy Trotwood, ela não está arruinada financeiramente, mas ela, bom, pelo menos é o que a gente acha, que ela realmente está arruinada financeiramente. Ela não vai poder mais pagar pelas coisas do David, então o David não tem mais uma herança, uma coisa assim. Então ele acaba contando isso também pro pai da Dora, que ele tá meio que arruinado, mas que ele vai trabalhar muito para poder conseguir fazer uma carreira e cuidar dela, né, ter uma profissão e tudo mais. E ele fala: não, primeiro que você fez escondido de mim, vocês ficaram noivos escondidos de mim, e eu não aceito, enfim, pelo menos por enquanto não, vocês são muito novos. E aí acaba com o noivado deles. Só que esse pai dela acaba falecendo. E ele falece e o David, depois do período de luto, claro, entra em contato com as tias dela que estão cuidando da Dora e pede para o noivado ser restabelecido, né? E aí de fato, restabelecido. É também importante falar sobre uma personagem principal, não, o antagonista aqui do livro, que é o Uriah Heep, que é um personagem que realmente é o vilão, ele é o vilão da história, ele representa tudo que tem de ruim também. Ele, pra mim, eu também chamaria ele aqui de um demônio nessa história. Mas o interessante é que a história da Bíblia, né, é que David acaba matando o Uriah Heep, que esse Uriah, né, não o Heep, mas o Uriah da Bíblia,
o David da Bíblia, né, acaba matando o Uriah para ficar com a Bathsheba. Bathsheba do livro do Thomas Hardy, mas não, da Bathsheba da Bíblia. Então a gente tem isso aí na Bíblia, sendo que naquele momento, naquela história, o David é o vilão e o Uriah é a pessoa inocentada não, inocente, né? E nesse livro é o exato oposto. O Uriah Heep é horrível. Bom, ele morava na casa do Mr. Wakefield quando o David, quando criança, foi morar lá. E ele era um ajudante, né, um clerk. Então ele ajudava o Mr. Wakefield com as coisas administrativas. Mas ele tinha um discurso assim, eu sou muito humilde, eu sou muito, né, pobre, todo mundo me maltrata, eu sou muito humilde. Tinha um discurso assim que o David não acreditava, sabe? Não colava com ele, o David sempre achou que tinha coisa errada, ia acontecendo. Então ele nunca gostou do Uriah Heep. Bom, esse Uriah Heep, com o tempo, ele vai, claro que crescendo, estudando as partes administrativas da empresa, do consultor lá financeiro da tia, né, do David, que é o Mr. Wakefield, que é o pai da Agnes. E ele acaba tomando controle de tudo, mas ele fez isso desde o começo, propositalmente, manipulando, criando confusão entre as pessoas, né? Bem aquele... Enfim, vocês já sabem. Então a gente sabe que esse personagem aí é um personagem terrível no livro, só que ele, em dado momento, chega numa situação tão grave que a Agnes vai falar com o David e ela fala, tô muito preocupada com meu pai, porque meu pai parece que não é ele. Sabe o que me lembrou essa parte do livro? Me lembrou muito o Wormtongue em O Senhor dos Anéis e o Rei Theoden. Essa relação aí do Wormtongue falando com o Theoden e o Theoden ficando assim com aquele aspecto, sabe, não só velho como praticamente morto. Eu imaginei isso aí nesse livro, esse relacionamento do Wakefield com Uriah Heep. Lá para as tantas, quando o David encontra com Uriah em um dado momento, Uriah fala para ele que ele é apaixonado pela Agnes e que quer casar com ela. O David fica desesperado, fala com a Agnes, pelo amor de Deus, não permita que isso aconteça, não case com ele. Ela fala, não, eu nunca vou casar com ele. E o relacionamento deles é muito bonito, né? Eles não são da mesma família, não tem nenhum tipo de relação, mas eles se veem como irmãos. Então eles foram criados, meio que criados juntos. Então é uma relação muito bonita que eles têm, de confiança, de amor. Mas o David está apaixonado pela Dora, né? Então eu lendo o livro, eu tava assim, gente, por que ele quer a Dora? Por que ele não fica com a Agnes? A Agnes é maravilhosa, ela é uma boa pessoa, virtuosa, paciente. Realmente, assim, todas as virtudes que eu gostaria de ter. E engraçado que eu li algumas coisas, críticas na internet, e as pessoas falando que a Agnes, que o Charles Dickens era machista, porque a visão da Agnes é a mulher perfeita, cheia de virtudes, que ele queria, que ele acha que é a mulher ideal, né? E aí ele descreve ela dessa forma no livro. Mas, gente, todo mundo... Como assim? Desde quando ser uma pessoa boa, paciente, com virtudes é uma coisa ruim? Enfim, eu amo a Agnes e desde o começo eu fiquei pensando, por que ele fica com ela? Bom, ele acaba casando com a Dora. Se casam e o casamento deles é muito difícil. Eles passam por várias situações financeiras, enfim. Eles também perdem crianças e... ou só uma criança, não lembro agora, se foi uma gestação, mas a Dora acaba ficando muito doente, adoecendo muito. E, infelizmente, ela acaba falecendo também. Então, olha tanto de gente que o David já perdeu. Ele já perdeu, né, a mãe, já perdeu o marido da Peggy, já perdeu também a Emily, né, de uma forma porque ela foi levada pra longe. Perdeu o amigo dele, o melhor amigo dele, que é o Steerforth, que foi quem levou a Emily para longe. Então ele tem muitas perdas na vida dele, é muito triste. Mas ele é uma pessoa muito boa também, ele também tem muitas virtudes. E ele tá sempre tentando ajudar todo mundo. Então é muito fácil você gostar do David, ficar do lado dele aqui na história. É muito fácil. Bom, gente,
Continuando, vamos aqui terminar, porque o vídeo tá ficando muito longo, tá ficando longo até demais. Mas ela acaba falecendo e várias coisas nesse momento começam a se fechar, né? Várias histórias em aberto começam a ter um final. Então a Emily e o Steerforth, eles terminam o relacionamento. E ela basicamente foge, né? Porque ele não queria mais ela, ia dá-la para o cara, o seu lacaio, que também era horrível. E ela resolve fugir. Então a Emily foge, eles conseguem encontrá-la com uma personagem muito interessante que é a Martha também, que é a figura aqui de uma prostituta. É muito, muito interessante todo esse processo do encontro com a Emily. O Steerforth, no final das contas, faleceu, né? Ele estava em um dos barcos lá em Yarmouth, no momento de uma tempestade terrível, então ele acaba falecendo. Então David tem essa perda real aí também. Ele conta para a mãe do Steerforth e para Rosa, e as duas meio que enlouquecem. Uma entra num estado assim de demência mesmo, que é a mãe, e a Rosa muito abusiva com ela, também num estado terrível de sofrimento, porque ela amava, né, o Steerforth. É muito triste de ver isso acontecer. Mas a coisa boa é que no final das contas, gente, duas coisas acontecem muito boas aqui. Uma, que o Uriah Heep acaba sendo preso com a ajuda do Mr. Micawber, que volta para a história e começa a trabalhar com o Mr. Wakefield e com o Uriah Heep, e ele acaba ajudando o David e o Traddles, que acaba virando um amigo muito, muito próximo do David, ainda bem, porque é um amigo muito melhor do que o outro, mas ele acaba tendo o Mr. Micawber ajudando, né, os ajudando a prender o Uriah Heep. Ele acaba tendo um processo aí, uma redenção, na verdade, um processo de redenção, uma redenção mesmo no final do livro, porque ele coloca a sua vida em jogo, basicamente, porque ele corre o risco de ser preso por tudo que ele fez também com o Uriah, depois que ele começou a trabalhar com eles, mas ele põe tudo isso aí no jogo para poder fazer uma coisa boa, né, que é basicamente colocar o Uriah Heep na cadeia. E não só isso, como libertar a Agnes e o Mr. Wakefield das mãos dele, e também libertar a tia do David, porque o motivo pelo qual ela perdeu o dinheiro foi porque esse cara fez coisa errada com o financeiro de muita gente, né? Roubou o dinheiro, basicamente. Bom, essa foi uma coisa boa que acontece no final, né? Uriah Heep sendo preso, então a gente tem aí o bem vencendo o mal. E uma coisa maravilhosa, que foi minha parte favorita do livro, gente. Quando o David percebe que está apaixonado pela Agnes. E aí vai contar pra ela. Quer dizer, ele passa um tempo apaixonado por ela sem falar nada pra ela. E lá pras tantas, ele resolve falar. Ele fala, na verdade, que está apaixonado por ela porque a tia dele conta uma história pra ele de que a Agnes está apaixonada por outra pessoa. Ele fala, não, eu preciso contar pra ela que eu a amo. Então ele vai lá e conta pra Agnes que ele a ama. E é uma cena tão linda, gente. Eu chorei tanto nessa cena. Bom, eles acabam, né, se casando e tendo muitos filhos. E uma das filhas se chama Dora, porque, enfim, né, a gente, lá para Santas no livro também, a gente sabe que descobre que a Dora, antes de morrer, ela era muito próxima da Agnes. Também ela fala, por favor, né, se for pra ele casar com alguém, que ele casa com você. E a gente, é lindo demais. Eu poderia passar o dia inteiro aqui conversando sobre esse livro, mas o desenvolvimento das personagens é maravilhoso. Então a gente tem aqui personagens maravilhosas, incríveis, bem desenvolvidas, desenvolvimento de cada uma delas, as histórias, né? Porque a gente tem várias coisas acontecendo aqui no livro. A história principal é maravilhosa, todas as histórias, tudo que está acontecendo aí é resolvido no final, então a gente tem uma conclusão para tudo. A gente fica interessado em todas as histórias que estão acontecendo. Então ele foi, assim, brilhante neste livro, o Charles Dickens, porque você fica interessado no livro do começo ao fim. Eu tô muito triste que eu não tô mais neste mundo, que eu não faço mais parte aqui da vida dos personagens. Eu quero voltar e ler tudo de novo para poder estar dentro dessa história novamente. Mas, cara,
A única coisa que eu ia falar, que foi um pouquinho assim, que, enfim, um pouco cansativo, foram as partes, talvez do Mr. Micawber, que são muito grandes aqui, e que tem muita coisa também de negociação, sabe? Mas muito detalhe específico. Enfim, financeiro, tem umas coisas aqui, vocês vão ver, vocês que já leram, vocês sabem do que eu tô falando, então eu fiquei um pouco, sei lá, não vou nem falar entediada, porque eu achei o livro praticamente perfeito, mas achei que poderia ter menos quando se tratava do Mr. Micawber e das peripécias que ele se envolvia. Mas, cara, que livro incrível. Se você nunca leu David Copperfield, eu quero sair gritando, falando pra todo mundo ler esse livro, porque, pra mim, foi uma das melhores coisas que eu já li. Eu acho que na minha vida. Gente, incrível, maravilhoso. Mas saiba que tem aí violência, né? Cenas fortes, somente com criança, porque o David é uma criancinha quando começa o livro. Então, saiba que isso estará presente no livro. Mas vale a pena, porque o final é feliz e é lindo, e ele fica bem, ele casa com a Agnes, e eles têm uma família linda, com muitos filhos, e a Pegori mora com eles também, a tia. Ai, gente, maravilhoso. Enfim, muito feliz que eu li esse livro. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.